Boa noite para vocês. Tite, queria que você comentasse, né, que apesar dos desfalques, da maratona de jogos, o Flamengo mais uma vez encontrou soluções, né, venceu a partida, mais uma vez também, inclusive. E queria falar com você sobre a questão da invencibilidade. Até agora são 9 jogos de invencibilidade, com 8 vitórias e 1 empate. Boa noite. Quando um grupo de atletas se gosta, ele faz mais. Quando o grupo de atletas ele tem um respeito e ele tem amizade, ele faz mais. E nós pensamos sempre no próximo jogo. Nós trabalhamos dessa forma e conduzimos o trabalho dessa forma, sem preocupar com estatísticas passadas ou situações passadas. É sempre um momento. Tite, Letícia Marques, do GE. Boa noite. A gente fez um levantamento apontando que Flamengo, São Paulo, Palmeiras serão os clubes que mais vão jogar no intervalo de 62 horas durante o período da Copa América. Em cima da sua declaração na última coletiva, em cima da resposta da CBF, eu queria saber se você considera que o Flamengo é o clube mais prejudicado nessa situação, já que o Flamengo é o clube brasileiro que mais cedeu atletas para disputar a Copa América. E, claro, por fim, queria que você respondesse como você recebeu a declaração da CBF. Vou falar a meu respeito só. E pessoalmente, falei de forma respeitosa e confirmo tudo aquilo que eu disse. Repito tudo aquilo que eu disse. Tite, boa noite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. O Flamengo chegou à marca de 61 gols esse ano, sendo que 17 foram oriundos de bolas paradas. Hoje foi pênalti, mas enfim, nos últimos jogos foram gols de escanteio, de cobranças de falta que resultou no gol do Davi Luiz. Como tem sido importante esse tipo de jogada e o quão vocês trabalham no dia a dia para que esse tipo de jogada tenha efeito prático nos jogos e o Flamengo consiga pontuar, ganhar jogos através dela? Bom, nós trabalhamos a bola parada defensiva e ofensiva estrategicamente. Até interessante essa pergunta para eu também levantar algo sobre uma coisa que aconteceu hoje. E procurando a vulnerabilidade dos adversários, a gente sempre tem estratégias em faltas laterais, escanteios e até em laterais mesmo. Ocupar espaços estratégicos, né, e tentar fazer o gol como fizemos, né? E nós usamos até um termo que é o jogo de bolas paradas. Um dos jogos que existem dentro de vários jogos é o de bola parada. O Matheus é o responsável direto, né? E nós auxiliamos. É o responsável direto e ele é o grande cabeceador de seleção brasileira, que esses dois se reúnem com o Kleber, com o Bruno, com... Sim, a gente... O Lucas não, que é um cabeceava. Especificamente damos nossas contribuições e tem sido efetivo, né? Nós temos, dentro do nosso modelo, uma maneira de posicionamento, de marcar. E hoje, dentro daquilo que nós vimos, um lance onde o Davi foi obstruído num movimento dele. O árbitro, acho que estava encoberto pela visão, e o responsável do VAR, o Rodrigo, né, poderia o auxiliar. Na nossa visão, foi um lance não difícil para o VAR, né, que impediu a movimentação do Davi por 2 vezes. Enfim, nós sempre pontuamos algo que a gente entende que é do nosso direito. E no lance do pênalti que o VAR auxiliou, foi claro, um pênalti claro também. Então, só para ressaltar isso, né, existe todo um contexto em cima disso, toda uma preparação, e muitas vezes a gente se vê prejudicado por situações claras, assim, no nosso ponto de vista. Tite, César, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo, parabéns pela vitória. Tite, usando uma comparação que você mesmo já usou, que é a do boxe, hoje o Flamengo golpeou o Fluminense de todas as formas até chegar no gol. Tanto pelos passes por baixo, pelos lançamentos, pela bola parada, pela roubada na pressão no campo ofensivo. Então eu queria te perguntar o quão prazeroso, assim, quão satisfatório é
ver o seu time chegar num clássico contra um adversário difícil, você mesmo falou no último jogo, um campeão da América, apesar de estar numa fase ruim. O quão satisfatório é para você chegar e ver a sua estratégia dando certo da forma que foi, assim, apesar do Flamengo ter perdido muitas chances também, pode-se dizer que a estratégia deu certo. Obrigado. Primeiro eu vou falar de uma situação pessoal. Parabéns pelo nível da tua pergunta. Porque não é pelo quem venceu, tu respeita o outro lado. E eu, se estivesse do outro lado, gostaria de ouvir uma pergunta com esse nível de respeito. São duas grandes equipes. Talvez a equipe que tenha, na Libertadores, é a segunda ou terceira melhor campanha. Com um extraordinário técnico, com uma pessoa que eu tenho uma gratidão, chamada Paulo Gione, que vocês não sabem o quanto, e que tem do outro lado não inimigos. Então as pessoas terem uma dimensão um pouquinho maior do que se faz e do respeito que há. Há um respeito muito grande. Há um respeito ao nosso trabalho. A equipe mereceu vencer. Mereceu. Ela teve nas três alturas, e eu digo que a bola determina as nossas marcações, tá? No tiro de meta, na intermediária, ou quando furava as nossas pressões, a gente retomava rapidamente, os externos rapidamente retomava para deixar a equipe compactada. Então isso foi gratificante para quem olha o desempenho da equipe e chegar no final e dizer assim, poxa, fez por merecer, independentemente do momento de ter feito o gol, fez por merecer. Tite, boa noite. Igor Siqueira do UOL, aqui à sua direita. Como vocês estão trabalhando para implementar essa cultura do vencer ou do lutar pela vitória até o final, considerando os resultados mais recentes, né? A gente vê um estado anímico com um comportamento do time que não deixa o jogo cair até o final. Você tem trabalhado especificamente essa nuance do jogo, se não podemos deixar? O Léo Pereira falou um passando sobre, vocês têm mostrado estatística até, como é que vocês estão trabalhando nessa questão? Em um outro momento, no último jogo, a gente viu nos bastidores ali, você falou, estou com 63 anos, talvez não tenha mais adiante na minha carreira para viver momentos como esse e tal. Você já está pensando em Last Dance, vamos dizer assim, em quando vai terminar? Mais uns 10, depois eu acho que eu começo a pensar. Complementa a outra agora, César, me ajuda. Não, o envolvimento nosso não é só técnico, tático, estratégico, é humano, né? Então a gente entende aí que quando, não só no futebol, mas você sai de casa para ir para um lugar, como o Tite disse, né? Onde você se sente respeitado, onde você se sente bem, você acaba não só produzindo, como até criando, né? Sendo até fomentando aí inovações. Então é isso, eu também creio nisso. A gente sempre tenta convencer o ser humano antes de impor algo. E tem sido prazeroso, orgulhoso e prazeroso, né? Assim, esse trabalho. Bom, é o meu primeiro trabalho assim em clube, né? Como auxiliar. E vivi desde os meus 14, 15 anos em grupo e falo que tem sido bem desafiador pelo tamanho, pela grandeza do Flamengo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. E os atletas compraram a causa, nós todos, né? E o próximo jogo sempre é o nosso objetivo maior. Mostramos, né? Lógico, esses números fazem parte, né? Não dá para você convencer ninguém sem fundamentar, né? E isso tem sido semanalmente, né? Nós temos pós-jogo, as nossas reuniões, a decupagem para entender o porquê das coisas, por que ganhou, por que perdeu, por que empatou, se merecia algo melhor ou não, enfim. É uma rotina nossa interna, mas tem sido bem prazerosa. Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Raíza Simplício, da Gol Brasil. Tite, quando acabou o jogo hoje, eu vi uma cena que achei muito curiosa. Wesley comemorou bastante. A garotada, né, os meninos, chegaram próximo a ele, todos abraçaram ele e comemoraram juntos. No jogo do meio de semana, quando acabou o jogo, ele fez uma postagem e numa das redes dele, ele coloca assim, você pode. Ele é um jogador que vinha sendo muito criticado. Varela foi para a seleção, ele assumiu a posição. Na minha opinião, ele vem crescendo, vem apresentando coisas interessantes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento,
dele, né? Que eu acho que você lida bastante com isso dentro de um grupo grande, como é o grupo do Flamengo, e com jogadores jovens também. É difícil individualizar, mas ao mesmo tempo é importante que se coloque. A gente poderia falar de uma série de atletas. A gente não esconde quando o atleta erra. A gente não esconde. E a gente educa e mostra o caminho certo. O que a gente não faz é por vezes, passar para vocês. Mas ninguém passa a mão. Principalmente os jovens. Aí na sua condição. O clube da mesma forma. O clube da mesma forma. Não passa a mão. Porque é só assim que talvez, como professor e agora como avô, é a grande forma de educar. Talvez a grande forma e o grande investimento que nós tenhamos numa sociedade, num Brasil melhor, é na educação. A educação é que meus 2 netos estavam ali, eu pedi para eles, por favor, vem rezar com a gente e deixa a bola de lado. E os 2 vieram. Mas eu pedi, por favor, para um de 5 e um de 7. E que às vezes quando eu falo um palavrão, eles dizem, vovô, palavrão não. Tenho muitas coisas erradas que eu não gosto de mim. Tem outras que eu me orgulho muito. Uma das que eu mais me orgulho é da educação e do respeito. Queria traduzido de alguma forma e na forma que tu fizeste uma pergunta para mim, de forma respeitosa. Desculpa, tu, quando eu falei. Tu, João Pedro. Tu, João Pedro, fizeste de uma forma respeitosa. Isso eleva a nível. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. César, desculpa. Boa noite, César. Bruna Medeiros, do canal do Felipe Fontoura. Eu quero falar sobre o Bruno Henrique aqui. O Bruno Henrique sofreu o pênalti, né, que resultou no gol da vitória do Flamengo, mas mesmo assim as atuações dele não estão correspondendo às expectativas da torcida. Tem algum problema físico ainda com o jogador? Ao que você acha que se deve esse fato? E também queria perguntar se você pretende testar algum garoto nos próximos jogos, visto que o Cebolinha ainda vai ser desfalque por algumas partidas, o Verton, talvez, ou o Matheus Gonçalves por aquele lado. Obrigado e parabéns pela vitória. Na verdade, eu não entendi bem a tua pergunta, porque ele jogou muito. E ele é um jogador decisivo, que num lance ele te dá profundidade, te dá finalização impressionante. César? Sim, nós... não só ofensivamente, também defensivamente, né? As correções, né? No jogo passado foi uma peça importante. Enfim, cada um tem uma visão, e nossa visão tática, assim, o Bruno é um jogador muito útil nas duas fases, né? Ofensiva e defensiva, e vem externando isso. O problema que ele teve foi no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Com o Atlético Paranaense, um problema estomacal, e aí sim. Mas mesmo assim só... Estomacal e físico, porque estava sem força, estava debilitado porque tomou soro. Sim. E mesmo assim, como o Tite disse, né, no início, quando você está num grupo que se gosta, né, você faz mais, e a gente vê essas ações mesmo. Ele saiu porque não tinha condições nenhuma. Enfim, eu discordo um pouco. Democraticamente a gente vai falar. É muito importante para a gente. Às vezes um setor de uma equipe ele marca mais um lado e expõe mais o outro. Vou te dar o lance do pênalti. A bola com o Léo Pereira, ele faz a infiltração central e recebe em profundidade. No jogo contra o Bahia, ele ia fazer o gol numa jogada pelo lado contrário, de finalização. Então, ele está correspondendo na opinião do técnico. Oi, Tite. Oi, César. Boa noite. Parabéns aí pela vitória no Fla-Flu. Copa América já começou. O Brasil estreia amanhã por uma competição que você, sua comissão técnica, vencendo pela última vez com a seleção brasileira, em 2019, nesse mesmo Maracanã. Daqui a pouquinho, 10 da noite, joga o Uruguai. É a estreia do Uruguai. E tem uma boa turma tua, né, do teu elenco, vai estar em campo lá, contra o Panamá. Você está torcendo para serem 3 joguinhos só do Uruguai?
torço muito para a saúde de todos os atletas, tenho orgulho pra caramba em estar técnico, sei que a instituição é muito maior, técnico do Flamengo, estou muito feliz, estou louco para ir para casa, para ver meus netos, para ver minha esposa, Flamengo é o meu real. Boa noite, professor Tite, boa noite, César, Bruno Castanha, parabéns pela vitória. A gente está falando muito, né, Tite, dessa sequência do Flamengo, intervalo de 66 horas, de 3 dias a cada jogo, e especialmente nesses últimos 2 jogos. Bahia, com um meio de campo, muita posse de bola. Hoje o Diniz também coloca, né, um meio de campo com 4 jogadores, tentando ter mais a bola com 2 atacantes. O desgaste já é normal. Nesse tipo de jogo, especialmente, que o adversário também tem a posse, desgasta mais ainda, pensando numa sequência. Obrigado e parabéns pela vitória. Faço a primeira parte e depois tu responde. Parabéns, Fábio Maceredian. Parabéns, Arthur. Parabéns, Sadashi. Parabéns, Departamento Médico, que vocês têm a condição. Eles pediram para os atletas virem antes. Os atletas da gente veio antes para concentrar. Pediram para fazer alimentação para investir. Vieram. Tem todo um processo de recuperação. Eu já falei, já disse que eu não retiro absolutamente nada, porque ela é educativa, ela é para orientar, ela é para contribuir para o bem do futebol. E não foi só eu, de técnico, tem outros que também falaram. Então, tem todo um departamento médico, tem toda uma estrutura, sabe, que permite minimizar isso. E mesmo assim, o Davi no intervalo estava com o joelho ruim. Estava sentindo o joelho. Falou com quem que ele falou no intervalo? Falou com o Matheus, falou com o doutor. Aí fui falar com ele, disse, estou sentindo, ele disse, eu não vou aguentar o jogo. Sim, eu coloco também o sintético aí, né, como um terceiro jogo, que é uma adaptação específica, né, a esse tipo de piso. Para cada jogo a gente tem uma estratégia. O importante, assim, quando não temos muito a posse, é não conceder muitas oportunidades de gols ao adversário, tentar controlar e, ao mesmo tempo, ser efetivos, né? Então, nesses 2 últimos jogos especificamente, a gente entende que, mesmo sem a posse, nós tivemos mais oportunidades, né? Oportunidades claras de gols. Enfim, o Tite sempre fala isso, né? Nós temos... Esse jogo diferente, né, do outro. Hoje nós tivemos muito mais posse, principalmente no segundo tempo. Oi? Segundo tempo bem mais... No geral? Geral de 48, 52, quase. Os desgastes, sim, pelos números que a gente tem visto, sempre no pós-jogos, nós temos a fisiologia que nos ajuda nisso, não tem sido fora... muito acima daquilo que a gente tem como média, né? E aí passa pela parte tática, né, da gente não se expor. Nós temos alguns recursos táticos assim para que possamos neutralizar, né, pontos específicos do adversário. Enfim, mesmo sem tanta posse, tem jogo que você não vai ter tanta posse, mas o importante é deixar uma posse fora dos lugares de risco, né, dos locais de risco, que são próximos à nossa área. Isso a gente tem conseguido. Outra coisa, são números, mas os números eles são de interpretação. A análise de qualidade ela está acima da análise de números. Quando a gente perde precisão de passe e quando a gente perde finalização, é um sinal de que o desgaste acontece. Vocês podem perceber, quando uma equipe está desgastada, ela começa a perder o time do passe, a precisão, e nós perdemos a precisão de finalização. Então, ela gera, é da observação do jogo também. Professor César, última pergunta. Tite, César, boa noite, parabéns pela vitória. Pode avisar para os caras que ganhar no finalzinho é legal, dá emoção, mas que, se eles quiserem, eles estão liberados para resolver no primeiro tempo. Não precisa esperar tanto, não. Brincadeiras à parte, Tite e César, queria que vocês se aprofundassem na dinâmica do jogo, nas substituições que foram feitas. Teve uma forçada no intervalo, no segundo tempo, né, o Lohan foi sacado, entrou o Alan, né, entrou também o Vitor Hugo na partida, as alterações que foram feitas, né, para o Flamengo manter o domínio que teve no jogo.
Falo do intervalo e tu coloca as outras. Chegou no intervalo, eu coloquei o Davi, disse, estou sentindo. E aí eu comentei, fiquei conversando com ele, eu digo, pô, tu tá com cartão. Tu está com cartão e daqui a pouco uma cobertura, tu está numa zona de pressão alta, daqui a pouco o time da jogada tem que ser muito preciso. Ele olhou para mim, ele disse, eu não vou aguentar o jogo todo. Digo, então, eu tenho a substituição que eu não queimo ela no intervalo, se não for. Ele disse, eu posso tentar. Aí ele olhou para mim e disse assim, vamos ser inteligentes, ele falou. As palavras são dele, vamos ser inteligentes. Ele disse, daqui eu estou com cartão, daqui a pouco o time também possa, juntamente com eu estar machucado, ele pode prejudicar. Aí foi determinante lá, na substituição de um outro jogador que joga muito e que é uma grande pessoa, que é o Léo. A entrada do Alan, né, nós trouxemos o Gerson para dentro, né, com o desgaste do Lohan também, um jogador que vem rendendo, contribuindo muito para a gente, mas nós víamos que naquele momento do jogo ele já estava perdendo um pouco da fineza, como o Tite disse, né, oportunidades que ele naturalmente não perde de gol e algumas definições também, devido a esse cansaço também. E o Alan é um jogador que vem num processo de recuperação, não tinha ainda, pelo Departamento de Saúde, condições de jogar o tempo todo, mas fez um excelente jogo contra o Bahia e hoje reeditou essa apresentação, né? E depois a entrada do Vitor, né, no lugar do Ortiz, que é um jogador também que ele não está improvisado porque a origem dele foi meio-campista, mas assim é uma taxa de trabalho maior, com um intervalo de tempo menor, com uma posição que ele não estava habituado a fazer, com movimentos que ele não estava habituado a fazer. Enfim, são recursos importantes que a gente tem, né, e essas reposições. Então, são atletas que entraram e se mantiveram a performance da equipe, sendo que até o final, né, como você falou, eu não quero também que isso dure tanto tempo, que a gente possa ser mais preciso nas finalizações, mas o importante é esse, que hoje dentro do DNA do Flamengo é lutar até o final e cara, assim, vendo bem, acho que foi exceto essa precisão de finalizações, um dos jogos mais convincentes para mim desde que eu cheguei aqui. Um jogo que me deixou muito feliz assim com o que eu vi, né? A lógica do jogo é fazer gol e não tomar, e dentro dessa lógica a gente teve muito próximo, né, desde o início do jogo, e o adversário com muita dificuldade. Muito obrigado a todos, obrigado, professor, obrigado, César.